Olá pessoal, hoje eu, Pedro Henrique, junto com meu grupo formado pelos alunos Kennedy Wesley, Marcos Paulo e Nicolas Costa, vamos apresentar para vocês o nosso seminário sobre um dos materiais elétricos mais importantes, o cobre. Antes de apresentar suas características, vou falar um pouco sobre sua história e descoberta. O cobre foi provavelmente o primeiro metal minerado e trabalhado pelo homem. Ele foi originalmente obtido como mineral nativo e posteriormente na fundição dos minérios. Estimativas iniciais da descoberta do cobre sugerem por volta de 9000 a.C., no Oriente Médio. Ele foi o mais importante dos materiais da humanidade durante a era do cobre e bronze. E há objetos de cobre de 6000 a.C. que foram encontrados na Anatólia, atual Turquia. E em 5000 a.C. já se realizava a fusão e refinação do cobre a partir de óxidos, como a malaquita e a azurita. Na antiga China, o uso do cobre é conhecido desde pelo menos 2000 anos antes da nossa era. E em 1200 a.C., já fabricavam-se bronzes de excelente qualidade, estabelecendo um manifesto domínio na metalurgia em comparação com a do Ocidente. Na Europa, o homem de gelo encontrado no Tirol, na Itália, em 1991, cujo resto tem uma idade de 5.300 anos, estava acompanhado de um machado de cobre com uma pureza de 99,7%. E os elevados índices de arsênio encontrados em seu cabelo levam a supor que ele fundiu o metal para a fabricação da ferramenta. O cobre foi tão importante que o bronze, liga metálica que tem como base o cobre e o estanho, predominou de tal maneira durante um período da história da humanidade que esse período ficou conhecido como a Era do Bronze. Logo, é evidente que o cobre desempenhou um papel muito importante na história da humanidade. Temos muitas provas do uso do cobre por muitas das antigas civilizações. E uma curiosidade é que, durante o Império Romano, o cobre foi extraído principalmente das minas existentes no Chipre. Daí a origem do nome do metal, como o ciprium, que seria o metal de Chipre. E mais tarde foi mudado para cuprum e posteriormente adotado pelo português como cobre. Vamos abordar agora as características gerais desse metal. O cobre é um metal dúctil com excelente condutividade elétrica, bastante flexível no seu estado puro e tem um lustre roscado. São propriedades únicas desse metal a sua durabilidade, resistência à corrosão, maleabilidade e fácil manuseio. Encontramos ele sendo usado como um excelente condutor de calor, condutor elétrico, como material de construção, louça de cozinha, objetos decorativos e como constituinte de outras várias ligas de metais. Além disso, o cobre possui importantes propriedades antibacterianas, o que evita, nesse caso, a transmissão de doenças através dos alimentos ou da água. O cobre é um elemento essencial de todas as plantas e animais. Em animais, incluindo humanos, é encontrado primariamente na corrente sanguínea, como um cofator de várias enzimas, e nos pigmentos à base de cobre. Agora, vamos falar um pouco sobre sua definição atômica. O cobre é o elemento químico cujo símbolo atômico é representado pelas iniciais Cu. Com o número atômico 29, ou seja, 29 prótons e 29 elétrons,
e de massa atômica 63,54 U, sendo U a unidade de massa atômica, na temperatura ambiente, o cobre se encontra no estado sólido. Classificado como metal de transição, ele pertence ao grupo 11 da classificação periódica dos elementos. É um dos metais mais importantes industrialmente, de coloração avermelhada, dúctil, maleável e bom condutor de eletricidade. Conhecido desde a pré-história, o cobre é utilizado atualmente para a produção de materiais condutores de eletricidade, como fios e cabos, e também em ligas metálicas como o latão e o bronze. Obtenção: em geral, o cobre é encontrado na natureza em minas subterrâneas ou a céu aberto, de onde é extraído o minério calcosita. A calcosita, que tem em sua composição sulfetos, sofre aquecimento na presença de oxigênio e, nessa etapa, denominada ustulação, libera o cobre na forma mais simples. Assim, o enxofre preso ao cobre une-se ao gás oxigênio, formando o gás de dióxido de enxofre. O metal produzido nessa etapa é o chamado cobre blister, com aproximadamente 98,5% de pureza, e alguns agregados de enxofre, ferro e outros metais. A partir desta fase, o blister passa por um processo de refino que o purifica até se tornar um cobre com 99,5% de pureza. Logo depois, o produto é colocado em células eletrolíticas, que, ao sofrerem um fluxo de eletricidade, produzem um cobre 99,9% puro. Sob essas condições, o cobre se oxida nos anodos para formar íons cúpricos. Esses íons migram em direção aos cátodos, onde são reduzidos na forma metálica pura. Utilização: o cobre, como dito anteriormente, é amplamente utilizado na forma pura, principalmente em equipamentos elétricos. Porém, ele também compõe ligas metálicas bastante empregadas pelo homem. O esquema a seguir apresenta essas ligas de cobre. A liga composta de cobre e alumínio é empregada na confecção de embarcações, trocadores de calor, evaporadores e etc. Já a liga de cobre e zinco, conhecida como latão, é usada em moedas, medalhas, bijuterias, ferramentas, cartuchos e etc. O teor de zinco nessas ligas é de, em média, de 4 a 5%. A liga de bronze, uma das primeiras ligas metálicas confeccionadas pelo ser humano, e é formada pela junção de cobre com estanho, nela o teor de estanho pode chegar a 20% da composição da liga. Na antiguidade, ela era usada principalmente para a confecção de armas, enquanto que hoje em dia é utilizada principalmente na confecção de tubos, torneiras, varetas de solda, válvulas, buchas e etc. A liga de cobre e níquel, conhecida como cuproníquel, é composta de 10 a 30% de níquel e é largamente empregada em bijuterias, moedas, lentes de óculos e etc. As ligas com teores maiores de níquel apresentam traços de zinco, as alpacas, e pelo fato de parecerem com a prata, são utilizadas na confecção de chaves, equipamentos de telecomunicação e etc. É importante discutirmos também um pouco da vida útil desse material. Por suas características de maleabilidade e alta resistência à corrosão e ao estanque, o cobre é considerado um material de baixa manutenção e tem vida útil estimada em aproximadamente 80 anos, se instalado de forma correta e em condições de exposições normais. É importante discutirmos também um pouco da vida útil desse material. Por suas características de maleabilidade e alta resistência à corrosão e ao estanque, falando agora um pouco sobre a reciclagem, o cobre é um material extremamente fácil de reciclar e acredita-se que desde seus primeiros usos ele já tenha passado por este processo. Especialistas estimam que cerca de 80% de todo o cobre utilizado no mundo passou ou passará por algum processo de reaproveitamento, já que ele não é muito abundante na natureza. Cerca de 85% de todo o material pode ser reutilizado, sendo que seu processo de reciclagem é bem econômico e quase não gera resíduos. Como consequência, a reciclagem do cobre garante uma excelente lucratividade para as empresas, além de economia na extração. Reciclar o cobre também agiliza os processos de produção e facilita a compra pela indústria, que utiliza o metal em cabeamentos, motores, aparelhos eletrônicos, computadores na construção civil e diversos outros itens.
A manipulação do cobre proporciona diversas aplicações na indústria, sendo que o material está presente em diversos equipamentos e produtos que são utilizados no cotidiano de muitas pessoas. A reciclagem do cobre garante que seu uso continue sendo possível por muito tempo, já que sua presença na natureza é escassa. Além disso, o processo agiliza e diminui os custos da produção industrial, já que a reciclagem do cobre é muito mais fácil do que sua extração. Há economia no transporte, no armazenamento e também não há tanta necessidade de investimentos em novas formas de separar o material bruto disponível na natureza. Em geral, as empresas também preferem utilizar o cobre reciclado, porque todo o processo é feito de forma rápida e barata. Tal como acontece com outros metais, a reciclagem do cobre traz benefícios ambientais significativos. Quando extraído da natureza, durante a mineração e o refino do cobre, são produzidos poeiras e gases residuais, como o dióxido de enxofre, que podem ser prejudiciais ao meio ambiente. Embora esses efeitos sejam minimizados pelos produtores de cobre, com a reciclagem, há pouca ou nenhuma emissão de gases nocivos. Além disso, é mais barato reciclar cobre antigo do que minerar e extrair o metal virgem da natureza. O cobre reciclado vale até 90% do custo do cobre original, e a reciclagem contribui para o baixo custo dos produtos que tenham cobre em sua composição. Uma das possibilidades de reciclar as sucatas de cobre é seguir as seguintes etapas: realizar a pré-moagem dos cabos de cobre, passar o material por uma esteira com separador magnético, retirando os materiais ferrosos, transportar o material da esteira para um silo de armazenamento, passar o material armazenado para um segundo processo de moagem, passar os resíduos para um granulador, chegando ao tamanho final, separar os resíduos dos plásticos por fluxo de ar e vibração, passar o material por uma peneira vibratória que já distribui os resíduos por granulometria. Através de plataformas online, é possível conectar tratadores e fornecedores. A exemplo, podemos citar a VG Resíduos e o Mercado de Resíduos, que permite conectar interessados na compra ou venda de resíduos como os de cobre, fomentando a reutilização desse metal. Como se vê, resíduos de cobre encontrados em materiais como fios de telefone e de computadores podem sim virar lucro. A sucata de cobre tem grande potencial de reciclagem, trazendo rendimento às empresas tratadoras e ao mesmo tempo evitando impactos ambientais. O manejo correto da sucata desse metal, seguindo os preceitos das leis ambientais, é uma prática ecologicamente correta. Evita a geração excessiva de resíduos e a exploração de recursos naturais, poupando o planeta. As organizações que reciclam a sucata de cobre podem colocar no mercado uma substância com a mesma qualidade e desempenho da que seria retirada da natureza. Então, o reaproveito da sucata gera renda, economiza energia, evita a emissão de CO2 e a degradação da natureza. Agora, para finalizar, iremos falar 5 curiosidades sobre o cobre. A primeira é de que 2/3 do cobre da Terra são encontrados em rochas vulcânicas e cerca de 1/4 em rochas sedimentares. Outra é que o cobre fica verde por conta de sua oxidação. Essa reação de oxidação é a razão pela qual a estátua de cobre da Estátua da Liberdade é verde, ao invés de vermelho alaranjado, por exemplo. Outra curiosidade é que um carro médio possui grande volume de fiação de cobre em sua composição. Se ela fosse contabilizada, poderia chegar a 1,5 km. E a última curiosidade é de que o cobre é um metal bastante utilizado pela medicina. Suas propriedades antimicrobianas retardam infecções hospitalares, por exemplo. Obrigado por escutar o nosso trabalho e até!